Olá, nesta aula vamos falar sobre o acesso endodôntico. Vamos dividi-la em duas partes. Primeira parte, anatomia dental e anatomia pulpar. Segunda parte, cirurgia de acesso à câmara pulpar. O objetivo da primeira parte é que se possa aprender a visualizar a localização da câmara pulpar antes da exploração mecânica. Ou seja, fazer uma projeção mental do local e forma da anatomia pulpar. O objetivo da segunda parte é poder realizar a cirurgia de acesso à câmara pulpar sem sacrificar desnecessariamente a estrutura dental, podendo minimizar os riscos do acesso. A dificuldade da projeção mental desse espaço é que a visualização não é direta. O que é visível é a parte externa da coroa. Podemos recorrer a exames complementares de imagem para visualizar o espaço pulpar. As alterações que podem modificar a forma do espaço pulpar podem ser de ordem anatômica ou patológica. Entre as anatômicas temos achatamento das raízes que levam à divisão dos canais, raízes supranumerárias como radix, canais acessórios e deltas apicais. Entre as alterações patológicas temos deposição de dentina secundária, calcificações, formações de nódulos pulpares, reabsorções radiculares internas e externas. Tomografia odontológica oferece uma interpretação mais detalhada da região dos maxilares e dos dentes em questão. Oferece uma imagem tridimensional. Este exame está cada vez mais difundido, mas exige um conhecimento específico para total aproveitamento da imagem. Cada parede circundante da câmara pulpar tem um nome relacionado com a face, sendo assim, mesial, distal, vestibular, lingual ou palatina. A parede superior incisal ou oclusal é chamada de teto e a parede inferior só ocorre se o dente tiver mais de uma raiz, formando o assoalho da câmara pulpar. Quando o dente possui só uma raiz, o final da câmara coincide com o início do canal radicular, não possuindo assoalho. Canal radicular é a parte da polpa que fica dentro da raiz, sendo que é dividido em terços. Terço cervical, médio e apical. O calibre dos canais se modifica dependendo do grupo de dentes e com a idade do paciente. Dentes jovens geralmente apresentam polpas volumosas e dentes de idosos possuem polpas mais atrésicas. O dente incisivo tem função de corte, portanto se assemelha a um cinzel. O terço incisal é mais fino do que o terço cervical numa vista lateral do dente. Olhando o dente de frente, sua base incisal é mais larga do que o colo do dente. Esse aspecto garante uma forma triangular à coroa dental.
A anatomia da câmara pulpar dos incisivos é uma forma triangular com base parencisal. Seus limites ficam equidistantes das paredes, ou seja, a câmara pulpar é centralizada. A parte mais volumosa da câmara pulpar está no início do terço cervical, o que corresponde à área do cíngulo. A forma da coroa dos dentes incisivos inferiores se assemelha à dos superiores, só que em proporções menores. A inclinação no arco para os incisivos inferiores pode se mostrar bastante paralingual, o que dificulta o acesso e a visibilidade. Porque os dentes incisivos inferiores possuem um grande achatamento na sua raiz, pode ser que possam apresentar dois canais. Os dentes caninos têm função de perfurar o alimento, por isso sua coroa tem o aspecto de lança. É um dente que possui uma cúspide, por isso é classificado como monocuspidado. Esse aspecto garante uma forma pentagonal à coroa dental. Sua anatomia interna assume a forma mais ovalada, mas ainda centralizada e com paredes equidistantes. Os dentes pré-molares já começam a função de mastigação. São dentes que possuem duas cúspides de tamanhos parecidos, sendo que a cúspide palatina pode ser levemente maior que a vestibular. Suas cúspides são retas, com o sulco central bem delimitado. É um grupo de dentes onde a coroa apresenta grande achatamento no sentido mesiodistal. Os dentes pré-molares superiores podem apresentar uma ou duas raízes, mas quando tem apenas uma raiz, essa é bastante achatada. Podem apresentar um ou dois canais. A forma da câmara pulpar pode ser bem discreta, principalmente se tiver uma raiz e dois canais. Geralmente sua câmara pulpar pode se apresentar em forma de elipse, bem achatada. Quando atrésica, pode se assemelhar a uma forma de fita ou mesmo de linha, onde as entradas dos canais estão nas extremidades. Os dentes pré-molares inferiores apresentam uma cúspide vestibular bem volumosa e voltada para a lingual. Por causa disso, a cúspide lingual ficou bem menor em altura e em volume. Na face oclusal, a cúspide vestibular pode apresentar uma ponte de esmalte que liga a vestibular com a lingual, dividindo o sulco central em fossetas mesial e distal. O volume da cúspide vestibular e sua inclinação para a lingual dá um aspecto esférico à coroa. Olhando de cima, sua forma geométrica se assemelha a um círculo. Com uma broca cortante, realizamos o primeiro corte da coroa dentária. É indicado que seja usada uma broca esférica, de tamanho compatível com o volume da coroa, tipo carbide ou diamantada. A numeração da broca mais usada fica entre os números 1012 e 1014. O tamanho da haste também pode ser modificado dependendo da profundidade onde está o teto da câmara pulpar. Dentes com câmaras pulpares mais atrésicas podem estar com o teto mais profundo, necessitando de uma broca mais longa para alcançá-lo. Brocas de haste longa podem ser usadas. 1012 a 1014 HL. Observe que a broca de haste curta não consegue alcançar o teto da cavidade pulpar. É necessário trocar pela broca de haste longa. Para realizar o ponto de eleição, a broca ficará sempre perpendicular à face palatina para dentes anteriores, ou oclusal para dentes posteriores. Para incisivos e caninos, o ponto de eleição fica bem acima do cíngulo. Para pré-molares superiores fica na fóssula central e para pré-molares inferiores é na fóssula mesial. Essas duas fases são realizadas concomitantemente. Para se alcançar a cavidade pulpar, devemos inclinar a broca em direção à parte mais volumosa da polpa, sendo assim chamada de direção de trepanação. Ao mesmo tempo, vamos fazendo com a broca o desenho correspondente com a forma da câmara pulpar, sendo essa fase chamada de forma de contorno. Para a finalização da remoção do teto da câmara pulpar,
e dar às paredes uma leve expulsividade, para que o instrumento possa entrar reto no orifício de entrada do canal, faz-se um desgaste com uma broca tronco cônica de ponta inativa. A ponta deve ser inativa para não causar danos ao assoalho. A broca pode ser carbide, endo Z, ou diamantada 3082 a 3084. A própria inclinação da superfície da broca já é suficiente para essa expulsividade na maioria dos casos. Com uma sonda clínica se examina a superfície das paredes circundantes que devem ser lisas, sem que permaneçam reentrâncias. Restos de polpa ou tecido necrótico podem recontaminar o canal se não forem removidos desses locais, além de levarem ao escurecimento pós-operatório. Para verificação da permanência de partes do teto, é utilizada uma sonda clínica número 5. Se a parte angulada do instrumento ficar retida, é porque existe teto. Para a localização do orifício de entrada dos canais, é utilizada uma sonda endodôntica de ponta reta, que desliza pelo assoalho da câmara pulpar, até a localização dos canais.